Estamos vivendo em uma época em que a palavra despertar, o despertar espiritual, está por toda parte. Mas, ao mesmo tempo, nunca foi tão fácil confundir a informação com a transformação. Por que o verdadeiro despertar espiritual ele exige sacrifício, autocontrole e virtude? Oiê, meu nome é Ludmila Cárdenas e compartilho aqui com vocês sobre as ideias, livros de filosofia que ajudam a sua vida a tornar um pouco mais prática. Separados por mais de 2000 anos e pertencendo tradições diferentes, Aristóteles e Helena Blavatsky chegam na mesma conclusão. Ninguém evolui sem disciplina, sem sacrifício e sem domínio sobre a si mesmo. Mas quem é Helena Blavatsky? Madame Blavatsky, assim como muitos o chamam, ela foi uma pensadora, ela foi uma escritora do século XVIII e ela também foi uma criadora da sociedade teosófica, onde ela misturava religião, espiritualidade e filosofia em uma visão mais universal do desenvolvimento humano. Então, ela apresenta no livro A Voz do Silêncio, que é uma obra de arte, eu vejo muito a professora Lucilena Galvão. Ela tem um espetáculo que eu sou curiosamente para poder assistir esse espetáculo da Helena Blavatsky, e é uma obra onde ela descreve cada etapa da purificação da consciência. E ela também menciona as virtudes necessárias para o desenvolvimento pessoal e para o crescimento espiritual. Então hoje eu quero te mostrar uma maneira diferente em como você pode olhar para a espiritualidade. Não como um caminho de crenças, mas um caminho de transformação, de cuidado, de olhar para si mesmo, da maneira em que você vai se sentir feliz em ter se escolhido, em ter se aprofundado a olhar para trás. Vale a pena e é mágico, é transformador se conhecer. Então vamos lá, imagine uma pessoa que lê artigos científicos, compra livros, tudo sobre ervas medicinais, sobre alimentos que transformam, alimentos bons para o corpo humano. E na prática essa pessoa só come besteira, não faz nada daquilo que ele lê. Então essa pessoa ela tem conhecimento, mas ela não tem a transformação, porque ela está lendo, mas não está aplicando na prática. Por quê? Você não acredita naquilo que você lê? Aí imagina alguém que compra vários livros de meditação, Joe Dispenza, assiste o Hélio Couto e faz cursos de filosofia, conhece todo o simbolismo do ocultismo, cita frases de Jesus, Buda, Krishna, fala namastê. Mas assim que essa pessoa é contrariada, aí vem um momento de raiva e ela explode muito facilmente com a pessoa. E aí entra o Aristóteles, ele menciona no Ética Nicômaco sobre que ninguém nasce virtuoso, que as pessoas, a virtude ela vem com um hábito. Nós nos tornamos justos praticando a justiça, corajoso praticando a coragem, temperantes praticando o autocontrole. Ou seja, não é aquilo que você sabe que define quem é você, é aquilo que você pratica todos os dias. Blavatsky, ela leva essa ideia um pouco mais longe, ela leva esse desenvolvimento humano, a prática, como caminhos interior, que existem níveis, que é composto por 7 virtudes e cada etapa representa uma transformação da consciência. Então eu coloquei aqui como portais, mas eles são chamados os 7 paramitas. O primeiro portal é o Dana, que é a generosidade, a caridade. Então, nesse primeiro portal, quando a gente passa para a gente querer se transformar, a gente tem que aprender a dar caridade. Não estou falando de dinheiro, mas eu estou falando daquilo que é genuíno. Eu falo de tempo, de escutar o outro, sabe, acho que hoje em dia, né, o tempo todo as pessoas estarem com o celular na mão e reuniões familiares, é sempre cada um no seu canto, no celular, no seu mundo, não há comunicação, não há o tempo, não há aquela caridade de escutar o outro e tentar entender o que de fato o outro está dizendo, ter a compaixão.
de ajudar. Então, ao invés de você se perguntar o que eu ganho com isso, né? Estou ajudando, o que eu vou ganhar com isso? Você se pergunta o que eu tenho a oferecer, o que eu posso oferecer no momento. Então, imagine duas pessoas que estudam filosofia e uma está estudando para poder aparecer na internet e começar a falar as coisas na internet, e a outra e essa quer parecer inteligente. E já a outra quer estudar filosofia para passar esse conhecimento adiante, para poder ajudar as pessoas a tornar a vida delas um pouco mais prática. A gente pode entender que ambas estão estudando filosofia, mas pelos motivos completamente diferentes. Então, a disputa, ela começa quando um deixa de alimentar o ego. Então, o despertar, ele começa quando o outro não quer beneficiar o ego. Estou fazendo para parecer inteligente. É o outro, nossa, eu vou estudar porque eu consigo passar essa mensagem adiante e quem sabe posso ajudar os outros. Então, vamos lá, conseguimos ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. Então, o primeiro portal, check. Aí a gente vai para o segundo portal, que é o Shila, que é a virtude da harmonia, da disciplina, da moral, da conduta correta. Então, aqui já começa o desafio. É o desafio porque aqui já começa o despertar, não é sentir, é agir. É muito fácil dizer que acredita na paz e difícil você manter o controle e manter a calma quando alguém te ofende. É muito fácil dizer que acredita na verdade, difícil é deixar de mentir quando isso te beneficia, quando isso te beneficia a si próprio. Vou mentir porque, uma mentirinha aqui, né? Então por que você fala pregar a verdade? Então Aristóteles diria que nós somos aquilo que fazemos repetidamente, constantemente. O nosso caráter é construído naquilo que a gente faz, naquilo que a gente escolhe, nas nossas escolhas diárias. Então, o que seria isso? Eu vou passar a escutar música de qualidade. Eu vou passar a estar presente 100% no meu dia. Falam que quando a gente está... Eu amo estar presente e ficar observando tudo ao meu redor. Acho que é por isso que eu gosto de cuidar de criança, né? Porque tudo para elas é novo, é um aprendizado. Então, eu gosto de olhar com o olhar delas. E todas as vezes que eu sinto que eu estou presente, conectada e agradecendo com o universo, por estar respirando, né? Sempre eu vejo um beija-flor. Então, o beija-flor é uma sincronicidade que você atinge ali por estar presente. Então, se você quiser ver beija-flor na sua vida, esteja presente 100%. E vale a pena, porque a gente vê só as maravilhas do mundo, né? Quando a gente muda a percepção, a gente tem... A minha escolha do dia é não olhar as notícias. A minha escolha é enxergar tudo pelo lado bom, pelo lado positivo. Então, eu vou estar presente e eu vou observar mais os meus pensamentos. Quais são os meus pensamentos? Quais foram colocados aqui dentro? Então, é muito importante você se observar, você entender, estar presente. Então, já aprendemos a ter bons hábitos, a gente vai para o portal 3, que é o Kanchanti. Kanchanti, gente, me desculpa, eu não sei pronunciar muito bem. Mas é o Kanchanti, que é a paciência, a tolerância, a aceitação. E nós vivemos em uma época em que a gente quer resultado imediato, né? A gente já, quero ser influencer, e aí já quer ter 1.000 seguidores, 1 milhão, quer tudo rápido. É dinheiro rápido, quer iluminação rápida, quer transformação, tudo muito rápido. Mas na natureza, não é assim. Você planta uma árvore, até ela crescer, dar frutos, isso leva anos. E com a nossa alma, isso não seria diferente, né? Então, o despertar, ele tem que ter a paciência. Porque os hábitos que a gente faz no nosso dia a dia, por exemplo, vou buscar a verdade, vou sempre ser uma pessoa verdadeira. Então, o hábito começa ali, 1 dia, 2 dias, tem dia que você vai falhar, aí depois você vai continuar. É a mesma coisa que iniciando a academia. Você, na primeira semana, você está animadaça, aí vem um friozinho, com uma chuva, e aí você já começa, não, vou amanhã. É a mesma coisa com os nossos hábitos. Então, isso requer tempo. Enfrentar a si mesmo, ele requer paciência. E dói.
E é nessa fase aqui, na fase 3, em que a maioria das pessoas desistem, como 70% da humanidade desiste nessa parte. Porque a constância, para qualquer um, é muito difícil. Mesma coisa, você quer aprender um instrumento novo. Então talvez você tem que começar pelo básico do básico, entender as notas, entender, por exemplo, um clarinete. Você tem que aprender a partitura, depois o instrumento, até você se tornar bom naquilo. E com constância, né? Porque geralmente a gente se inscreve na academia, a gente se inscreve para algum curso e deixa lá. Ainda mais esses cursos online que na época da pandemia foi uma febre e todo mundo saiu comprando curso e não fez nada, porque não teve a constância, não teve a paciência de ir ali enfrentar, porque acaba perdendo uma batalha interior para você mesmo. Então você mesmo você está brigando com você mesmo. Quem que você vai escutar? Seus pensamentos intrusivos de desiste, amanhã você vai na academia, sabe? Hoje tá um friozinho, hoje tá bom. E aí você perde para você mesmo. Então se você passou do portal 3, você teve constância, você tornou um hábito saudável na sua vida em que aquilo já faz parte de você, você não precisa nem mais brigar contra aquilo, porque aquilo já faz parte de você. Então a gente entra pro portal 4, que é o Viraga, é o desapego. Então esse daqui pode ser um bem difícil também, porque é o desapego, não é deixar de ter as coisas, virar hippie e vender sua arte na praia, não. É aquilo que significa de deixar de ser escravo. Por exemplo, não é virar hippie e não ter um celular, por exemplo. O problema é quando a sua identidade depende do celular, a todo custo. Então você pode ter redes sociais, pode gravar conteúdo na internet, pode trabalhar com a internet. Mas será que um dia de descanso você consegue não entrar nas redes sociais? É fácil para você isso? Ou é o todo o tempo ali no celular conectado, mesmo quando você não vai gravar? Você tem um momento de descanso, né? Também, talvez essa é a pergunta. Você depende do celular o tempo todo, então você é um escravo daquilo. Aí vem, né, aquele pensamento de desculpinha, esse sentimento que você tem que brigar. Mas eu trabalho com rede social, então eu tenho que mostrar minha rotina, então eu não posso deixar de postar, porque senão eu perco o engajamento. Sempre aquela desculpinha, né? E é engraçado que essa desculpinha rapidinho aparece. Rapidinho você tem uma desculpinha pra manter naquilo que te mantém preso, que você não tem o controle daquilo. Aristóteles dizia que a razão, ela deve governar o desejo e não eliminar, governar autocontrole. Por exemplo, eu crio conteúdo na internet, mas tem dia que não me vem a criatividade, então obedeço o meu corpo, me dou tempo de descanso, me dou um tempo de lazer, me dou um tempo de a hora do ócio, né? Que é quando você não tá fazendo nada, nem lendo um livro, nada. Se você só tá ali presenciando a vida. Então esse é um desapego, porque você não depende de o tempo todo ficar postando, meu Deus, eu tenho que pensar em alguma coisa para poder gravar e postar, porque senão... Então você é escravo daquilo. Então se você controla, se você governa os seus desejos, não é que você deve eliminar, mas é que você deve se autocontrolar. Eu tô de boa com isso. Eu não quero... óbvio, né, que eu quero ter bilhões de seguidores e que quem dera muitas pessoas me escutando e transformando as suas vidas. Então, mas eu não tenho o desejo de urgência para isso. Eu quero de fato ajudar alguém. Então há um desapego. Então, no portal 4, se você cria conteúdo e você passa a mensagem, você não se preocupa muito com meu Deus, curtiu, não curtiu, e deixa as coisas acontecerem, você já está desapegado das coisas, você não é um escravo daquilo. Então a gente entra pro portal 5. Lembrando, gente, que nesse vídeo eu adaptei o conceito que Helena Blavatsky promove no livro A Voz do Silêncio. Então eu adaptei e coloquei uns conceitos de uma maneira que eu possa explicar e vocês possam entender. Isso se tornar um pouco mais prático para vocês entenderem, sabe? Porque a lista original dos paramitas, que a Helena Blavatsky ela apresenta no livro, eu posso trazer aqui uma outra vez, um outro dia. Agora a gente entra no portal 5, que é o portal Virya, que é energia, coragem. Então chega um momento da nossa vida que a gente já sabe o que a gente quer fazer, a gente já sabe aonde a gente quer chegar, a nossa meta.
E aí é necessário que a coragem, a energia para se tornar aquilo até você chegar no seu objetivo. Porque o conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual, né? Todo mundo quer mudar, mas poucos querem pagar o preço da transformação. Por exemplo, você quer ter disciplina, você vai ter que abrir mão de algumas horas desperdiçadas. Você quer ler um livro, você vai ter que deixar aquele tempo, sacrificar aquilo que você ia com seus amigos para tomar uma cervejinha de sexta-feira para comemorar o fim de semana. Então, usa desse tempo para poder começar a ler os livros. Você tem que sacrificar alguma coisa. Quer evoluir espiritualmente? Vai ter que abandonar certos ambientes que te puxam para você não concluir isso. Tem uma fala da Andrea Vermont que é muito bom, que ela fala que família é como se fosse aqueles... quando você vai pescar caranguejo, e aí você coloca todos num balde. E aí os caranguejos ficam um puxando. O outro que está tentando escapar fica puxando para baixo. Então tem alguns ambientes que você vai ter que abandonar. Então tem hábitos que já não faz parte de você, porque aquilo fazia parte do seu ego. Então você conseguiu identificar, então não faz parte de você. Então vai abandonar. Ai, mas fulano de tal sempre me conheceu dessa forma, eu sempre fui dessa forma. Mas eu me transformei, eu busquei por informação e agora eu tô aplicando isso na minha vida. Como eu tenho desapego, já passei pelo desapego, eu não me importo o que as pessoas vão pensar de mim, então eu vou fazer aquilo que a minha nova identidade está propondo. Toda transformação, ela exige uma renúncia. Por isso que não é fácil. Então já aceitou a sua nova personalidade. Aliás, não é uma máscara que a gente coloca, né? Mas é aquelas limpezas de quando você é um barco e você está navegando por muito tempo na água e vai agarrando com coisas velhas, né? Com aquelas cracas do oceano. Então, quando você limpa essas cracas e você começa a entender, essa é o barco. Nossa, eu tinha esquecido qual é a cor do barco. Então, o seu barco, depois que você passa desse portal, a gente entra para o portal 6, que é o portal Dhyana, que é a contemplação. Então, essa transformação, esse portal, ele já é bem mais profundo, porque você já começa a observar a sua mente, os seus pensamentos, você já começa a entender quais pensamentos é seu, quais foram colocados. Então, nesse estágio, você já começa a controlar aquilo que você pensa. Por quê? Porque você não se identifica com o pensamento. Por exemplo, você está com raiva. Você identifica que você está com raiva, mas você sabe que é só um pensamento. Você não é aquela raiva. Então, você já consegue moderar isso. Por exemplo, imagina que a nossa mente é um céu e os nossos pensamentos são as nuvens. Então, aquilo vai passando. Então, é importante que você, nessa fase, você já observa, por exemplo, eu tô com medo. Então, você entende que esse medo não precisa dirigir a sua vida completamente, porque você só entende, olha, eu tô com medo. Então, será que essa ideia mesmo é boa? Então, acho que eu vou com medo mesmo. É aquela coisa, você sente, porque é importante sentir, é importante se perguntar por que eu tô com medo? Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô com raiva? E nunca é culpa do outro, tá? Eu vi um post esses dias na internet que era como que alguém machuca machuca seus sentimentos, sendo que os sentimentos é seu, sabe? Então, se eu tô com raiva, é eu que tô com raiva, não tem que descontar no outro. Então, é importante a gente entender que os nossos pensamentos não é a gente. E depois a gente entra para o portal 7, que é o Prajna, que é a sabedoria, é o conhecimento. Então, já nesse grau, conhecimento, ele finalmente já se transforma em vida. Então, você já pratica o bem porque isso é natural, isso vem de você. Você não controla os seus impulsos porque alguém mandou, mas porque você observou. Você, nesse estágio, você não busca a verdade para poder vencer alguma discussão. Você se tornou dessa maneira porque você pratica a virtude todos os dias. Isso vem de você, é natural de você. Foi tanto hábito, a consistência ali de você aprender, que isso já se tornou parte de você. De você só sai virtude. Então é isso que Aristóteles chamava de excelência moral. E é isso que a Helena Blavatsky chama de alguém sábio, alguém que tem sabedoria. Conhecimento
e caráter, eles já deixam de estar separados. Lembra que todos os portais que a gente foi passando, no final, a gente sabe usar, a gente sabe ter autocontrole, a gente sabe buscar por sabedoria, a gente sabe ter desapego, a gente sabe em ajudar o próximo sem se perguntar o que eu vou ganhar em troca. Então, o maior erro da espiritualidade moderna seja acreditar que a espiritualidade, a transformação, venha de informação, que no caso não significa, né, só informação, você tem que agir. Porque muitas informações sem ação, sem caráter, produz apenas alimento para o ego. Então, o verdadeiro despertar, ele acontece quando o conhecimento ele muda as suas escolhas. Quando a filosofia de fato, ele muda o seu comportamento. Quando a espiritualidade, ele muda a forma em como você trata as pessoas. Quando o autocontrole, ele vence aquele impulso de agir sem pensar. Então, também quando a virtude, ela vence o ego. Então, sim, esse também possa ser o caminho mais difícil, né, da evolução da consciência, de buscar a espiritualidade de fato, buscar aquele eu interior. É difícil, mas ele não é impossível. Tem que ter constância, tem que querer. Ele não te pede que você aprenda coisas novas. Ele pede que você se torne uma pessoa nova. E acredito eu que essa seja a maior transformação que um ser humano pode viver. Lembrando que eu simplifiquei e adaptei esses conceitos que Helena Blavatsky traz no livro A Voz do Silêncio, Os Paramitas, para uma forma mais entendível. Espero que você tenha gostado. Então deixa aqui nos comentários o que você gostou, o que você aprendeu, e se você está nessa jornada espiritual, em qual portal você está se encontrando por agora. E é isso, viver a vida, se transformar e passar por todas essas ondas gigantes de transformações vale muito a pena. Conhecer quem você é, conhecer sua mensagem, conhecer é grandioso. É como se você encontrasse o toque de Deus dentro de você. Então, porque nós somos únicos, né? Então eu vou gostar muito de saber o que vocês acharam desse vídeo e até a próxima.